E Tiago, ele nos convida a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Aí você vê no capítulo 2 de Tiago, ele falando a respeito disso. Ele fala um pouco também nos outros capítulos, mas o capítulo 2 ele dá uma ênfase a mais. E o convite dele é este: não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E pelo que eu entendo, toda a prática do Evangelho se dá no próximo, ou de alguma forma reflete no próximo. É praticamente impossível você praticar o Evangelho sem ser no próximo. É praticamente impossível. Moisés tinha vários mandamentos, né? Aí o povo, nossa, é muito mandamento, é muita coisa para seguir. Aí vem Jesus e resume tudo num só. Qual que é, irmãos? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você está cumprindo toda a lei e os profetas. Então não tem como praticar o Evangelho isolado numa caixa. A prática do Evangelho se dá no próximo, ou de alguma forma reflete no próximo. Quando você pratica o Evangelho, de alguma forma o seu alvo, ou quem você atinge, é o próximo. De alguma forma, é o próximo. Se você falar de perdão, se existe a necessidade do perdão, logo eu entendo que tem um ofensor e tem o ofendido. Aí já são dois já. E o ofendido perdoa o ofensor, na tentativa de reconciliar, de poder conviver junto novamente. É lógico que existe algumas situações que você perdoa, mas parece que a convivência não é tão pacífica no pós. Mas você perdoa, mesmo assim, liberando aquela pessoa dentro de você, para que você não fique preso a ela e nem ela preso a você, pela dor da ferida que foi causada em alguma situação. Então, se ao perdoar for possível a reconciliação para que se conviva junto, bem, nota 1000, né? Mas se não for possível, mas que você perdoe, liberando você mesmo e liberando o outro, para que vocês não estejam ligados à dor daquela ferida, daquela situação, para que aquela pessoa siga o seu caminho em paz e você também. Foi o que Jesus falou na parábola do credor incompassivo: se você não perdoar, vão jogar você no meio dos aguilhões. Quem não perdoa, de alguma forma está ligado ao ofensor, pela dor de que foi causada aquela ferida, aquela situação. Então não tem como. Se você praticar o Evangelho instintivamente, quase que no automático, é no próximo que você pratica. Reflete no próximo. É igual o amor, né? O amor vai se criando o amor vai se manifestando
na medida que você cria laços com as pessoas. Se você não tem laço nenhum com ninguém, então praticamente é difícil você saber o que é o amor. Porque é na criação dos laços e no fortalecimento dos laços com as pessoas que você vai conhecendo o que é o amor. Porque o amor não é uma teoria. A gente tem, né, até um papel de pão, é aquilo, outro. Mas é na prática. Então, Tiago, ele convida, né, a quem lhe destinou a carta, e nós entendemos que a carta de Tiago é uma carta universal, então ele nos convida também à prática do Evangelho, a não sermos apenas ouvintes. E no capítulo 2, ele associa a prática do Evangelho com o cuidado com as pessoas que estão em situação adversas, que está em situações em que a dignidade humana é posta em risco. Então no capítulo 2, ele fala da relação da fé e obras, e o que ele cita, me parece, ele que dá a entender isso, que a prática do Evangelho se dá nisso, em ajudar alguém ou ajudar uma situação em que a dignidade humana é posta em risco. Ele fala: não feche os teus olhos, não se faça de desentendido, de que comigo não morreu, né? Não, ele fala o contrário. Se você vê uma situação em que a dignidade humana é posta em risco, põe o seu bedelho se você puder. Vai, entra no meio se você puder. E intervém naquilo, se você puder. Que é o que está escrito em Tiago capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele começa a resumir, esse é o resumo. Quando o Tiago fala para ser praticante. Olha, irmãos, fé não é essa coisa mágica aí que estão falando. Se você não praticar, é a mesma coisa, é um saco de osso. O corpo sem o espírito é um saco de osso. Não serve para nada, vai ser o quê? Enterrado e vai entrar em decomposição. É isso. Você já foi numa exumação? Eu já fui algumas vezes. Vira uma caixinha desse tamanho, de osso. Passou. Olha só. É isso que ele está querendo dizer. Se você diz que tem fé, mas não tem obras, você é um saco de osso. Porque a fé sem obras é isso, é como o corpo sem o espírito, é um saco de osso. Então ele nos convida. Aí em Tiago capítulo 4, versículo 17, ele fala assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então olha só, como que ele chama, como que Tiago convida as pessoas a praticar a palavra, não ser apenas um ouvinte, fazer com que na nossa caminhada, de alguma forma, a nossa prática no Evangelho resulte, reflita na vida das outras pessoas como um bem. Agora, como isso vai ser, como vai acontecer, não sei. Tem várias formas, né? Vários jeitos. A vida é uma caixinha de surpresa. Esse convite de Tiago, a não sermos apenas ouvintes e sim praticantes,
E essa associação que Tiago faz, a prática do Evangelho, a socorrer ou entrar em ação, né, quando a dignidade humana é posta em risco, eu vejo isso nas palavras de Martin Luther King Jr., que é aquele pastor famoso, né? Aquele pastor negro famoso que lá na década, acho que de 50, se não me engano, né, lutou nos Estados Unidos contra várias situações, principalmente contra a divisão de pessoas negras e brancas, que permeava até o movimento cristão, católico, evangélico nos Estados Unidos e em vários lugares do mundo. Ele disse assim: qualquer religião que professa estar preocupada com as almas dos homens e não está preocupada com as favelas que os condenam, com as condições econômicas que os estrangulam e as condições sociais que os mutilam, é uma religião espiritualmente moribunda e que aguarda o enterro. Ele falou isso há quase 70 anos atrás. Se a sua fé fala, eu me preocupo com as almas, mas você não se preocupa com aquilo que condena a pessoa na vida dela, com as situações que estrangula aquela pessoa, com as condições que mutila aquela pessoa, a sua religião é espiritualmente moribunda e só está aguardando ser enterrada. Em outras palavras, é o que o Tiago falou: a fé sem obras é como o corpo sem o espírito, é um saco de osso. E para terminar, eu vou terminar com essa frase que eu vi na internet, que resume essa questão de Tiago sobre a prática da palavra de Deus. Palavras não amam ninguém, irmãos. Discurso bonito, palavras não amam ninguém. Tem que pôr a mão na massa. Amém, irmãos? Essas são